partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma tarde com o programa Caminhando com Jesus. Estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Agradecendo a FEAL, as Casas André Luiz e a TV Mundo Maior. Estamos aqui juntinhos hoje, caminhando com Jesus e para Jesus. Esse programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas, no canal da TV Mundo Maior, do YouTube. Você já sabe, mas eu vou repetir para você o endereço do nosso canal, rbn/tvmm. Mande sua mensagem, fique juntinho conosco, mande sua pergunta. No WhatsApp, pode ser pelo 011 99 643-3827 ou no 011 2457 7000. Estamos também no Instagram, TV Mundo Maior. Junte-se a nós, passe essa tarde conosco, eleve seu pensamento, faça sua oração ao alto. Estamos juntinhos com você. Nossa amada comunicadora, irmã Eliana, vamos hoje ouvir suas palavras sobre olhos cheios de adultério. Essa frase que está na Bíblia. Essa frase também está na segunda epístola de Pedro. Irmã Eliana, fale para nós o que os nossos olhos estão vendo. Boa tarde. Caminhar com Jesus, como importante esse momento em nossa vida. Parar para pensar, você que escolheu este caminho, você que sentiu o chamado, você que foi tocado pela força do Cristo querido e amado. Você que às vezes está até desanimado, você que está abatido. Os acontecimentos têm sido tão dolorosos à nossa volta. Desemprego, nossa, tanta. O Covid que já passou, mas a gripe que continua. Enfim, as lutas, os desencontros. É um tempo realmente difícil de ser vivido e precisamos olhar para isso não com olhos róseos, né? Cor-de-rosa, passando uma tinta cor-de-rosa em tudo, mas com olhos de sabedoria. O tema hoje, olhos que adulteram, né? O olhar adulterado sobre as coisas. Adultério é de adulterar, de alterar a realidade. E nós então precisamos, muitas vezes, ver além da realidade. Ela está alterada, sim. Ela está adulterada. É uma verdade, é uma realidade tão profunda que você pensa que essa é a verdade e que os ideais mais nobres de vida, de realização humana, de ética, são quimeras. Quimeras que passaram, que se foram. O desânimo toma conta, a desilusão vem forte. Onde está meu Deus? Eu acabo até desacreditando da ação de Deus. Este foi o cenário em que Pedro faz a sua epístola. Um cenário de desajuste, de luta, de descrença nos profetas, nos religiosos de sua época. É a segunda epístola de Pedro, e ele está vivendo ali após a morte do Cristo, fundando a igreja, né? Sobre ti, Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. E vendo quanto os profetas adulteravam a palavra. É triste, é profundamente triste, porque ele acompanhou Jesus
no templo, e ele viu a expulsão dos vendilhões do templo, por exemplo. Pedro viveu intensamente a verdade bíblica, a verdade da Torá, a verdade que explode no coração do Cristo com muita força. Essa verdade que nós também estamos buscando, que o Espírito de verdade implanta séculos, né? Quase 20 séculos depois, no Paráclito. Eu enviarei o Paracleto, ou o Paráclito. Quão lindo isto! E saber que nós estamos dentro do corpo do Paráclito, dentro do corpo doutrinário. Pense, pare um pouco, pense nisto com carinho. Um abraço a você, nossa querida FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Um abraço a todos os que estão em torno, já passaram pela FEAL e se foram e aprenderam as lições que tinham que aprender e seguiram caminhos. Nós que não somos da FEAL, que não estivemos na edificação e não fazemos parte do cotidiano, mas estamos lá como comunicadores, porque a Fundação Espírita André Luiz, ela representa o Espiritismo, ela representa o estudo do Espiritismo. Então, de certa forma, estamos na FEAL, porque estamos nesse corpo fundante, espalhados em inúmeros centros de estudo, de percurso, de busca. Isso é maravilhoso, esse multicolorido, esse universo que se multiplica. Uma fundação que se espalha em muitas fundações, com muitos nomes. Nós precisamos aprender a multiplicidade do jardim e a beleza das colorações e velejarmos com mais alegria e fazer parte de todas as coisas. Você é parte do universo? Sou. Você é parte das estrelas? Também. Das águas do mar? Claro. Nós, tudo está em tudo, afirma Allan Kardec. Então, pedaços de mim estão espalhados também, agora concentrados nessa matéria, encarcerados nessa matéria, meu espírito, o seu também, que está me ouvindo, e nós vamos assim, caminhando, seguindo, nos levantando e aprendendo. Então, Pedro lutou naquele momento com os falsos profetas da erradicidade. Acabamos de estudar, quinzenalmente temos o Evangelho segundo o Espiritismo, acabamos de sair do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O Cristo falou abundantemente sobre isto e trouxe imagens muito fortes para que possamos separar o falso do verdadeiro. Olhos cheios de adultério foi a palavra usada por Pedro para falar do templo e do momento histórico que ele estava vivendo. Os que não reconheciam Cristo, ou Jesus como Cristo que veio, a grande separação entre os judeus, porque houve judeus e houve rabinos que reconheceram em Cristo o Messias. Quem sou eu? Né? Cristo pergunta. Nós vamos ouvir isto em nossos estudos. E abundantemente o Cristo, né? Vocês, quem acham que eu sou? És o enviado. Pedro é o que afirma, é ele que afirma. És o Messias, és o Cristo de Deus. Tão esperado. Mas nossos tempos estão adúlteros, ou seja, nossos tempos estão adulterados. Nossos templos também adulterados. O mundo entrou com sua forma de ser, avassalando as ideias, as mentes, os corações, através desse aparelhinho chamado celular e dessa web que está em voga. Nossa cabeça pendeu sobre esse quadradinho aí, esse retângulozinho, e ali o mundo passa aos nossos olhos, e todas as coisas se misturam, e perdemos parâmetros. O nosso chamado hoje é nesse sentido,
A conturbação do mundo é igual a que encontrou Pedro, é igual a que encontrou Cristo, porque Pedro está ali direto com o Cristo, e os séculos vão passando e continuamos a ver essa dicotomia. Nunca passará? Perguntou alguns. Sim, claro que passará. Viver sem esperança é impossível. Viver sem pensar que isto não vai passar é terrível. É impossível de se viver. Ninguém vive assim. E nossa palavra hoje é para você que pode ter entrado em um desencanto, pode estar desmembrado de um corpo, pode ter visto atitudes na sua casa espírita ou no seu lar ou em quem você confia dentro do espiritismo, proclamando verdades que te abalam. Calma, calma, tudo virá a seu tempo. Viva a sua verdade intensamente. Viva e caminhe sem tomar conta do mundo, entendendo que há alguém tomando conta do mundo. Há um Deus que tudo vê, que tudo sabe. No céu, um juiz que ninguém pode corromper, escreveu Shakespeare. É uma verdade isto. É um fato real, concretíssimo, maravilhoso. Não se importe com a direita, com a esquerda ou com o centro. Olhe para você. Os meus olhos estão adulterando. O que é um olhar que adulteram? É uma interpretação, é uma leitura de algo, é como eu vejo algo. O nosso olhos de ver, como disse o Cristo, olhos de ver. Será que nós estamos tendo olhos de ver? Os olhos que adulteram não veem. Eles adulteram o que veem. Então, eles não estão vendo o que é para ser visto. Ou seja, o que estamos passando é necessário que passemos. Há uma justiça inclusa. Há uma, vamos dizer assim, um desiderato, há um fim. O arqueiro atirou a flecha e ela está em voo. Durante o voo não há o que fazer senão voar, até atingirmos o alvo, e o alvo é o progresso. Dentro do livro dos Espíritos, nós temos a lei de progresso, é uma lei. Por mais que possamos dizer que o tempo de que Pedro falou dos olhos de adultérios esteja lá atrás, há mais de 2000 anos, estiveram antes de 2000 anos, estão hoje também, não são os mesmos olhos. Ou seja, não são os mesmos espíritos olhando. São outros espíritos, necessitando da mesma experiência. Isso não quer dizer que o tempo não mudou. O tempo mudou para muitos. E o tempo muda para quem muda, para quem faz o caminho, para quem torna o seu olhar límpido, para quem sabe, conhece, tem a presciência. Olha, presciência é um sinônimo da ciência do espírito. A ciência é uma ciência que ainda não está totalmente estabelecida, mas que é verdadeira. A presciência de Deus, eu sei que ele existe. Não é palpável assim como madeira, pedra, mas é palpável com os sentidos espirituais. Einstein dizia isto, sabia? Eu não tenho religião. Não sei adorar como os homens adoram. Até falamos esses dias da lei de adoração. E é linda também. Mas eu sou um homem extremamente religioso. Eu acredito que Deus joga dado com as coisas. Ou seja, há tanta novidade no universo. Quando eu encontro algo, defino, logo isso se desfaz à minha frente, porque o universo apresenta uma nova conjunção. E aquilo tudo se desfaz como um castelo de cartas, ou sobre a areia. Quanto mais ciência,
mais religiosidade. Lembra do grande cientista falando isso para o jovem que viu o grande cientista lá com a Bíblia na mão? Quanto mais ciência, mais Deus. Quanto menos ciência, menos Deus. Então não tenha medo da ciência, estude, se dedique, matricule-se na escola da sua casa espírita, aprofunde. E entenda que aqueles que estão estudando estão falando o que estudaram. Eu aqui falo o que eu estudo. Há estudos que são superados, a ciência se supera, ela se descobre, ela se desvenda, não está tudo terminado, fechado. Dogmas são coisas fechadas, dogmáticos. Fechou. Mas a ciência espírita é aberta. É síntese, antítese, síntese novamente. É preciso continuar estudando. Essa é a coisa mais linda que... Uma das coisas, né? São inúmeras as coisas que a gente lê de Kardec, né? Mas ele falava que enquanto houvesse estudo, a doutrina cresceria, a doutrina espírita seria viva, vivaz. Na hora que parássemos de estudar, de buscar, de compreender, de aprender, de inventar, a doutrina espírita morreria. Ela não teria serventia para o século, para aquela juventude, não teria força de sobrevivência. Então, quão importante o estudo na sua casa espírita. Eu já sei tudo, já li os 5 Pentateucos. Releia. Nossa, cada vez que a gente lê um texto, a gente revê, como ler a Bíblia, uma vez por ano. Não consigo fazer isso, mas leia pelo menos uma vez ao ano, na sua vida inteira, para você ver quanta coisa você tira. E volte a reler para ver. E volte novamente, se possível, só por brincadeira, para observar que aquilo que não foi visto passa a ser visto, aquilo que não era percebido passa a ser percebido. É incrível. Pegue o Novo Testamento, já leu o Novo Testamento todo? Mateus, Marcos, Lucas e João? E já adquiriu obras que possam te contextualizar cada ser deste? É uma delícia, é uma alegria. Você confia nessas palavras, você crê nessas palavras. E as traduções, então? Aqui estamos com uma delas, mas são inúmeras traduções. Então, Bárbara, querida, e querido ouvinte, querido fã, quem amamos, com quem falamos, é com você que nós estamos falando. Não deixe que seus olhos se adulterem. Olhos de adultério, olha que bonito. É quando a gente justifica. Os fins justificam os meios. Na hora que eu dou esse passo, eu me perdi da verdade, eu me perdi do eixo, eu me perdi do centro das coisas. E nós estamos vivendo um tempo em que, nas religiosidades diversas, os fins estão justificando os meios utilizados, que são desonestos, que não são puros, com intencionalidade de preservar a concepção divina. Não, vamos ao debate aberto, bonito, largo, amplo, sem punições, ações punitivas, pelo direito do outro de falar, de expressar. Quão importante esse direito de expressão, de fala, de colocação da sua verdade. E quão eu preciso entender que a minha realidade é limitada, é pequenina, que soma-se à do outro, não substitui a do outro. Por isso, somos ouvintes uns dos outros. Esse princípio está adulterado. Eu só ouço os que falam a minha fala. Eu não ouço os que falam diversos de mim. E quão importante ouvir aqueles que falam o que eu não falo. Adulteramos um princípio de troca, de permuta. É como conhecer um novo horizonte, uma nova cidade, um novo espaço. É tão lindo. Então, temos aqui Pedro vivendo, né? O mal era crescente nos dias de Pedro, diz o estudioso, até mesmo na igreja.
Profetas mentirosos se infiltraram na igreja, corrompendo sua pureza e destruindo a unidade. Vejam, né? A união faz a força. Vejam a importância da união. Então, você vê um irmão fazendo isso ou aquilo e já interpreta, passa adiante. Então, nós somos olhos cheios de adultério, os olhos adulterados de nossas almas e de nosso próprio ser. Será que o que eu vi é realmente o que eu vi? Às vezes eu pego um pedaço e perco o contexto. E se eu perder o contexto do texto, eu adultero o texto, não é verdade? Não é fato isto? Como resultado, desenvolveu-se um desejo de que esses homens fossem julgados. Olha que importante o texto, não é? E o julgamento se atrasava e a punição não vinha. E isso ocasionou uma frustração muito grande, porque o desejo de justiça existia naqueles que viam o adultério. Vejam que aonde vai esse estudo, que a beleza desse estudo, desse registro histórico. Aí Pedro disse, porque Deus nunca esteve do lado deles e não permitirá que essa situação continue indefinidamente. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde. E ele vai então ao Antigo Testamento e vai fazer suas citações, que não nos cabe aqui. E esta é a certeza de Pedro, e esta é a certeza que nós devemos ter no nosso coração. Nós estamos vendo situações hediondas nas escolas, toda essa web que agora tão sinistra dos jovens, estão atacando as pessoas de forma enlouquecida, crimes hediondos, inexplicáveis. Dá a impressão, então, que Deus não está vendo, ou que isto não vai ter fim. Vai ter fim. Ele está vendo. Isso faz parte de uma história. Nós fazemos parte dessa história. Não adianta a gente querer fugir disto. Nossa indiferença moral, o nosso silêncio, a nossa imobilidade, sabe? O nosso consumismo. Ter a nossa parte, fazendo a nossa parte como discipulado de Jesus, como verdade e vida onde você vive, onde você está. Todas as vezes que eu me ausento e não faço a minha parte, eu estou dando força, né? Não faço o bem, dou força para o mal. Não existe ausência, ou está ou não está. Disse o Cristo, está comigo ou contra mim. É muito importante entendermos essa fala do Cristo, para entendermos que nos é pedido atitudes viris de verdade e vida. Eu estudei? Eu estudei. Sim, sim, não, não. Não tire o ponto do i, a vírgula do texto. Quão importante mantermos-nos nesta nudez, nesta singeleza da verdade dentro de nós. É isto que dá força e vitalidade à doutrina e à nossa vida. Então vai seguindo, o texto vai seguindo. A segunda de Pedro, esse é o estudo, né? É impossível a gente seguir sem esperança, diz o estudioso aqui. Então Pedro está afirmando, né? Que aqui nessa tradução, ele diz que são obcecados por adultério e são compulsivos em todo tipo de separação entre os homens. Não hesitam em seduzir quem se mostre vulnerável. E a especialidade deles é a cobiça. São almas mortas. Olha que texto triste. É cobiçar, ser o outro, tornar-se o outro. Sempre cobiçando. A cobiça, ela é voraz, ela não tem fim, ela não se sacia com nada. Ela não sabe deleitar, ou seja, silenciar. É compulsivo. Nós ficamos tomados de compulsividades. Olha esse século XXI. Olha o século passado.
Eu ainda peguei os tempos da ceia, do silêncio, do comer e do olhar. Ainda nas comunidades mais humildes, temos isto. Comer em silêncio, sentir a brisa, saciar-se, sair feliz, sem precisar comer o tempo inteiro. Minúcias parecem, mas são nessas minúcias que moram as grandes diferenças e as grandes verdades do Cristo. Então, olhemos esse texto de Emmanuel, do Pão Nosso, da FEB, que a gente escolheu como leitura, para que a gente possa compreender um tanto mais, um pouco mais, esse olhos que adulteram na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no segundo capítulo, versículo 14. É pequenininho. Eles só são obcecados por adultério. Então, em algumas traduções, eles têm os olhos cheios de adultério, porque ele está fazendo uma enumeração. Eles não passam, tá vendo? De predadores por natureza. A gente não conhece os predadores? Olha que palavra atual. Predadores. Vamos usando tudo a nosso favor, a nossa utilidade. A gente depreda, destrói, sem preservação. Mas assim como abatem os outros com suas blasfêmias, a mentira, a calúnia, a interpretação sem a presença do outro, a indução, também serão abatidos, no final, derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são tão desprezíveis, não é? No prazer que vivem, em orgias, se embriagam em plena luz do dia, são obcecados por adultério, olhos cheios de adultério. Então vamos ouvir com a nossa querida Bárbara, a apresentadora do Espírito Santo, uma doutora muito linda, singela, muito cuidadosa com seus pacientes, muito carinhosa. Vamos ouvi-la e ao texto de Emmanuel, através das abençoadas mãos de Chico Xavier. Até já. Eliana, agradecida as palavras. Queridos amigos, vamos repetir antes os telefones para quem não conseguiu anotar, quiser mandar sua mensagem para nós, a sua pergunta. O WhatsApp é no 011 99643 3827 ou no 011 2457 7000. O canal do YouTube, RBN/TVMM. Quem não conseguiu assistir o programa na hora que ele vai ao ar, não tem problema, o programa fica gravado, você pode assistir de novo, anotar com mais detalhes aquele trecho do programa que mais te tocou. Eu anotei algumas frases para partilhar com vocês, mas vocês podem anotar as frases que mais tocaram vocês nesse momento e colocar numa agenda, colocar em cima da mesa e na hora que você lê aquela frase, você vai lembrar das palavras desse programa. Então, quando a irmã fala adulterar a realidade, como adulteramos a realidade fácil, né, irmã? Porque estamos imersos numa sociedade que julga muito, né? E a frase que a irmã falou, onde está meu Deus? Essa frase vamos levar hoje à noite, na hora que a gente deitar, vamos mentalizar onde está meu Deus e localizar aonde esse lugar. Uma outra frase, velejar com mais alegria, ter mais leveza na vida. Também vamos anotar aí no cantinho do caderninho. E foi muito amoroso, irmã, porque você nos deu a cartilha de como ter olhos de ver. Você foi trazendo para nós e nós podemos agora ter uma rota, uma bússola de como ter olhos de ver. Então, são palavras realmente que acrescentam o nosso espírito e o nosso ser. E também não tem como eu não comentar quando você fala da ciência, hoje a ciência juntinho da religião, e
Eu vivo muito dentro da ciência e a religião trazendo respostas para a ciência e cada vez mais caminhando juntas. Então, isso nos toca muito o momento. Vou partilhar com vocês o texto do livro Pão Nosso. Como a irmã falou, é bom a gente ter alguns livros para estar estudando um pouco mais, aprofundando, e esse é um deles que vale a pena vocês terem sempre à mão. Então, eu vou ler para vocês, é o capítulo 169, que se chama Olhos. E aí ele cita a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, eles têm os olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho, santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes a seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, que possamos hoje ter essa cartilha, esse passo a passo de como ter olhos de ver. Bárbara querida, muito boa leitura. É lindo esse texto. Vamos deixar, né, o hábito de analisar com o mal, ou seja, é uma atitude que você pode tomar. Emmanuel dá aqui uma lista do que nós podemos fazer. Ele enumera e traz uma categoria lindíssima: olhos de bondade, olhos otimistas, ou seja, olhos esperançosos. E ela vinha pelo caminho trazendo um olhar de esperança. Retirou-me do meu desespero, do meu nada, do meu vazio. Assim descreve Tagore um poema. Um olhar pode retirar alguém do seu vazio, do seu nada, até da sua morte. Podemos sorrir com os olhos. A gente conhece pessoas que não sorriem com os lábios, elas olham sorrindo para nós, traduzindo esperança em meio à desesperança, a força em meio à fraqueza, a suavidade em meio à dureza, a continuidade em meio à finitude. Enfim, são olhos grávidos, olhos que anunciam, que gestam. Os olhos de Deus são olhos grávidos, poderíamos dizer. A gênese é contínua, as estrelas nascem sempre. Não é verdade? A criação continua. O amor
que é Deus, definição de amor, não é? A maior definição de Deus é de que Deus é amor. Ele nos traz esse olhar de otimismo, ou seja, não porque a situação já tenha sido mudada, mas porque ela irá mudar, porque eu a farei diferente. Eu posso passar pelo mesmo lugar, pela mesma agrura, pela mesma dificuldade que o outro. Um pode lamentar, imprecar e até justificar a sua malícia, o seu adultério. O que Emmanuel está nos trazendo aqui é um pedido para que nós esqueçamos o hábito de analisar com o mal. Porque o hábito de analisar com o mal nos leva a fazer o mal, porque você não vê o bem. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém, diz ele, invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Olha que forte, não é? Não, eu preciso estudar a malícia, ou eu preciso prestar atenção na vida dissoluta de fulano, beltrano, etc., para vigiar e vigiar o outro. A vigilância só cabe a nós mesmos. Isso é um cuidado extremo e falso, de que mostra a curiosidade de nossa alma sobre o outro. Não importa como viva o outro, importa como você viva. Seus olhos são ávidos e adulteram? Analisa você, olhe para você. Esse texto hoje te encontra e te chama. Na verdade, seu olhar está onde? Olhando como? A boca fala do que está cheio o coração, diz Jesus a certa altura da sua passagem. Mas a boca fala daquilo que o olhar viu. Não é verdade? A boca não fala com os olhos só fechados, ou com que as narinas sentiram. Vamos supor que os olhos estão fechados, sou cego, mas eu sinto odores. E a boca fala dos odores. Os lábios são acompanhados pelos olhos que veem. Por isso a importância de nós construirmos olhos de bondade em nosso olhar, porque no olhar está a nossa alma. É pelos olhos que nossa alma se transparece. Um poema de Tagore hoje fechará a nossa meditação com uma oração. Eu te vi, olha o que está dizendo Tagore, aquele grande poeta da Índia, como uma criança meio meio desperta, né? Ela está meio que assim acordando, que vê sua mãe à luz da aurora, sorri e adormeceu novamente. Isto é ver Deus. É ver a realidade. Isto é ver com olhos de esperança. Eu te vi sim, ó adultério, eu te vi sim, ó você que rouba, ou você que mente, ou, né? Eu te vi, você que é boa, você que é luz, você que é paz. Eu te vejo, ó realidade extrema e eterna. Mas, logo em seguida, sorri e adormece novamente. Ou seja, não guarde este olhar que viu e que acordou de repente da inconsciência, de uma zona meio nebulosa sobre as coisas. Ah, agora eu vejo. E o que eu vejo é desumano, o que eu vejo é um desastre, o que eu vejo é um planeta explodindo de problemas, mas no meio disto tudo nascem continuamente os anjos que vêm fazer a sua trajetória, que a gente chama de anjinho, que são as crianças. Continuamente o amor renasce, os noivos se dão as mãos, as núpcias acontecem. Continuamente. O renascimento está presente. Há uma frase de André Luiz que eu amo muito e sempre repito ela, né? Que o mal é um bem mal interpretado. Vamos guardar isto? Eu acho que está em sinal verde. O mal é um bem que eu interpreto mal. E ele está dizendo aqui, ele está pedindo aqui
para que nós ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. É o mal interpretado, analisar é interpretar. Eu interpreto com o mal as coisas, não com o bem. Eu não vejo a função benéfica daquela experiência para quem está naquela experiência, até que aquela experiência possa levá-lo à transformação. Não podemos esquecer que estamos num mundo de expiação e provas. Nós não estamos na regeneração. Nós estamos lutando para alcançar o estado da regeneração e ingressarmos em mundos de regeneração. Vamos relativizar um pouco mais, os nossos irmãos infelizes e agradecer por não estarmos naquele lugar. Reúna as tuas mãos ou ponha sobre o peito, apenas descanse sobre suas pernas, e senta confortavelmente e eleva o teu pensamento a este colo maternal. Encosta a tua cabeça como criança que encosta a cabeça no peito de seu pai e de sua mãe e adormece. Ah, hoje quero adormecer. Como uma criança adormece no colo de sua mãe ou no colo de seu pai. Recostado, seguro, apertado, abraçado, carregando-me para os caminhos de bondade e de alegria. Serei alimentado no momento de minha fome, serei coberto no momento do meu frio, serei trocado no momento das minhas necessidades, serei penteado, lavado no meio das minhas sujidades, serei conduzido no meio das minhas buscas. Enfim, que oportunidade grande, ó Senhor, ó Deus. Eu te vi como uma criança meio desperta que vê sua mãe à luz da aurora, sorri e adormece novamente. Assim, ó Deus, nesse entardecer de nossas vidas, como o sol que vai entrando no ocaso daqui a pouco, nós olhamos para vós, Senhor, acordando desta sonolência de nossas consciências, que ainda acusam lá fora o que muitas vezes já existe aqui dentro de nós. Que possamos nós olhar com bons olhos as travessias alheias, mesmo as mais dolorosas, fazendo silêncio quando não podemos dizer algo de bom, com olhos otimistas, como ensina Emmanuel, sem julgamento, sabendo que Deus está agindo nesta vida e que nós não abarcamos toda a realidade, ó Senhor. Dá-nos o sentido de vossa vastidão imensa, incomensurável. Dá-nos, Pai, a sensação da totalidade e da imensidão de teu corpo de amor, do teu infinito amar e das infinitas oportunidades consoladoras com que enches o universo à nossa volta. Essas páginas belas da literatura, trazida pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Ó Deus, ó Pai, ó doutrina magnífica e maravilhosa, ó FEAL, Fundação Espírita André Luiz, gratidão pela permanência nessa tarefa sublime, eterna e doce de levar a palavra de Deus adiante. Boa tarde, querido ouvinte, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior que está nos vendo, você que está nos ouvindo, querido fã desta TV, desta rede de comunicação. Vamos lembrar que o mal é que o bem, que o mal é um bem mal interpretado, só isso. Somente isso. Perdão, que o mal é um bem mal interpretado, só isso. E a bênção do Senhor derramada nos toque o coração sempre. E faça sua prece de Pai Nosso, bem devagar e singelamente, entregando este Pai Nosso ao universo, onde haja dor, que haja o bálsamo curativo, um olhar de beneplácito, um olhar de bondade, um olhar de alegria, um olhar de paz. Quando estamos no fundo do poço, pode nos retirar para as alturas mais
lindas da esperança secular. Não se vive sem esperança. Se no caminho de todo aquele que encontrar este anelo de esperança, esse perfume suave e esperançoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.